Olá, um ótimo dia! Vamos mostrar a importância da atividade física na sua saúde e bem-estar. Muito prazer em te conhecer, professor Dr. Carlos Henrique Duarte, especialista em energia, frequências eletromagnéticas, está aqui para ir lá com você, na prática, no dia a dia, te explicar o poder da alimentação e do movimento, da atividade física para você recuperar a sua saúde e melhorar seu bem-estar. Vamos em frente, tá? Então eu estou aqui no térreo, né, na garagem, também aqui no condomínio onde eu moro, né? É o térreo, nós vamos até a gente puder. Vamos lá, vamos subir essas escadinhas e mostrar o seguinte, tá? Num dos programas aí do Dr. Fernando Gomes, né, neurocirurgião, Dr. Fernando Gomes, neurocirurgião, ele fazia um programa chamado Correspondente Médico, lá na CNN, tá? No Bom Dia, tá? Novo Dia, esse programa que acabou, tá? E aí, uma das lives, né, das apresentações dele, na live, no jornal, né, de manhã, ele falava o seguinte, tá? O nosso metabolismo, o que é o metabolismo? Basal, né? Aquilo que a gente precisa para sobreviver, para estar, né, sem fazer atividade física. Eu estou subindo os andares aqui para fortalecer meus joelhos, não é para me vangloriar, fortalecer o joelho, porque no confinamento fechou tudo e eu tinha que fazer atividade física no joelho porque doía, tá? Então, cartilagem, faltou o quê? Cartilagem, tá? Então eu tinha que fazer escadas, comecei a subir escadas, tá? Bom, então ele falou que o metabolismo basal, 85%, tá? É alimentação, é o que você come, tá? E por acaso, o exame de sangue que você faz, 54% do resultado do exame de sangue vem do intestino, que é o que absorve os alimentos. Veja a importância de você cuidar da sua alimentação. O intestino é onde o alimento é absorvido para o corpo. O intestino é o único órgão do corpo que ele trabalha, é chamado segundo cérebro, que ele trabalha de forma independente. Ele seleciona o que vai entrar, o que não vai entrar, se você não botar lixo lá, né? Deixar ele com a chamada permeabilidade. Vamos em frente, um ótimo dia. E, então, 54% do teu exame de sangue vem do intestino, que é o que está dizendo que você está comendo. E os outros 45% vêm da medula óssea, que você nasce com ela. Tá? Então, ó, a medula que você nasce, ela interfere menos no seu exame de sangue, na sua saúde, tá? A gente chama isso de genética. Você tem uma genética que é a medula. E tem uma coisa chamada epigenética, que é o hábito de vida, né? Se você faz atividade física, se dorme bem, se alimenta bem, se relaxa, tá? Vem do sangue. Veja que o hábito de vida impacta mais, segundo o genoma. Bom, e 10% ali, né? 80% da alimentação, desculpa, 85% não, 80% da alimentação, ele falou, 15% da atividade física. Só que o que eu falei é o seguinte, tá? Eu melhorei muito com a alimentação, comecei a andar, e depois de um tempo a coisa parou. Aí eu comecei a fazer atividade física, e aí evolui mais. O que a gente pensou? Bom, esses 15% da atividade física é aquele fermentinho que a gente bota no bolo, no pão, né? Você faz um pão, tem um bolo, tem uma massa enorme, você põe um pouquinho de fermento. O que é essa massa enorme? Os 80% da alimentação. E o fermentinho, os 15%, né? Da atividade física. Cara, o bolo não dobra de tamanho, não fica fofinho, gostoso, maravilhoso, se você não botar fermento. Chegamos aqui na cobertura, né? Você pode ver, não tem mais andar para subir, tá? Acabou as escadas, tá? Estamos aqui, ó, na cobertura, tá? Do prédio, né? Chegamos na cobertura. Aqui agora só tem a casa de máquinas, tá bom? Bom, então, os outros 5% são outras coisas, né? Outras atividades, mas por isso que a atividade física. Então, se eu estou com 1 de insulina e os médicos estão buscando glicose, tá? A insulina é importante, é a refinaria que transforma o petróleo. O que é o petróleo? Açúcar, carboidrato, lipídio que você consome, tá? Em glicose para você, tá? Deixa eu dizer que a gente está aqui, ó, estamos aqui no 8º andar, tá vendo aqui, ó? 8º andar, ó, né? 8º ali, ó, 8, tá? E a gente vai descer de escada, porque para não ferrar o joelho, tá?
Então é importante a gente ter em mente isso da atividade física, porque se eu estou com muito pouca insulina, eu vou deixar de transformar a glicose, o açúcar, o carboidrato, a glicose, né, que está no sangue e vir para a célula. Eu preciso de energia na célula, glicose na célula, não no sangue. Meu açúcar vai subir porque eu estou sem insulina. É diferente daquela pessoa que tem excesso de insulina porque comeu pão, bolo, bolacha, biscoito. Aí ele produz muita insulina, aí acaba fazendo a chamada resistência insulínica. Está com excesso de insulina, então ele pode estar com o mesmo nível de açúcar que eu, e o tratamento é totalmente diferente, porque eu estou com falta de insulina, eu preciso de insulina, e ele precisa baixar a insulina que ele produz demais. Então a única forma que eu tenho agora, a alternativa que eu escolhi foi o quê? Ativar o glucagon, que é um outro hormônio produzido pelo pâncreas. Ele produz insulina, o pâncreas, e produz o chamado glucagon, que é o outro hormônio. Como é que o glucagon atua? Exatamente quando você faz atividade física. Foi aí que eu voltei a me recuperar, tá? Porque sem insulina, nenhum médico, nem endocrinologista, nefrologista, eu tenho um plano de saúde delta no médico que atende mal, tá? Fui pro SUS, só que eu fui atendido em junho, quer dizer, até lá eu morreria, tá? Estamos chegando aqui agora no sexto, e isso é importante, tá? O glucagon começou a fazer o quê? A tirar o açúcar do sangue e botar na célula. Botando açúcar na célula, volta a ter energia, volta a ter essa garra de disposição, e eu melhoro muito. Ontem eu estava com a visão apagando, o pessoal que está fazendo serviço aqui no apartamento viu, com a visão apagando, tonto, perda de visão, tive que descer para pegar o dinheiro no banco para pagar ele na sexta-feira. Voltei com as escadas e já melhorei. Falei, peraí, deu uma melhorada, estava mal, né? Pensei que é porque eu dormi pouco ontem, dormi só 4 horas, menos de 4 horas, pensei que estava cansado, não era. Também estava cansado, mas o açúcar no sangue e a falta de atividade física melhorou. Depois eu fui pedalar, melhorei muito mais, fui dormir ontem 9 da noite, acordei às 3h50, muito melhor. Então quanto menos eu dormi às meia-noite, aquele 9, 10 da noite que eu dormi, é quase o dobro de horas, são quase 6 horas, tá? E depois de meia-noite, com a cronologia do Globo, né, outra história, a gente dorme quase 40% a menos, tá? Então, desejo ter contribuído, pesquisei esses assuntos durante os últimos 5 anos, que eu perdi visão, que eu fiquei agora recentemente sem andar, questões emocionais, envolvente familiar, e estou aqui para te ajudar. Aqui no YouTube, @CarlosDuarte3913, @CarlosDuarte3913, e lá no Instagram, @TemperanoArte, para ajudar você a melhorar a sua saúde e bem-estar. Doutor, porque eu tenho 2 pós-doutorados, um em energia, e no mestrado eu fiz a pesquisa em alimentos usando laser para desenvolver, né, pragas em plantas. Eu tive que estudar o quê? Física quântica, química quântica, fisiologia vegetal, 2 alimentos. Então eu estou indo na raiz de onde vem a plantação para informar você que a castanha do Pará, não do Pará, mas ela é plantada no Mato Grosso, no Acre, e o nível de selênio mineral, porque os médicos falam para você comer 1 ou 2 castanhas por dia por causa do nível de selênio. Só que o nível de selênio, o teor de selênio na castanha do Pará pode ser 11 vezes mais do que a que tem no Acre e 5 vezes mais que a do Mato Grosso, no outro. Enfim, então até isso o médico e o especialista em nutrição não vai saber. Eu estava lembrado, então eu comecei a pesquisar essas coisas também, tá? Então eu vou na raiz, como é que planta, na frequência que está sendo irradiado aquilo, e com o meu doutorado, o meu mestrado, eu trouxe tudo isso para a alimentação. Um abraço, uma excelente final de semana, muita saúde e bem-estar, e não pega a visão não, começa a enxergar. Quando você começa a enxergar, você traz para dentro. O impossível é de importar o possível que você traz para dentro. Aí o impossível fica possível, tá? E o inviável é o interior. Você interioriza o viável que você pode fazer. Aquele abraço. Começa a enxergar diferente, começa a ter um outro olhar. Um abraço.